Muito boa noite. Oi, Raquelzinha. Thaís, sua maravilhosa, já tá aí, né? Aham. Oi, Léo, tudo bem? Acho que o Léo tá por aí também. Da Ayam. Boa noite, nossa super Raquel, nossa querida social media woman, the one and only. Vou mudar aqui um aluzinho. Ah, Thaís Vieira. Thaís. Alô, tudo E bem? aí, lindona? Que Quanto bom. tempo, Ana Lu? A Ainda bem última que vez a gente se viu em estávamos janeiro, ao né? vivo, né? Estávamos ao vivo lá na dinâmica do self-tone maravilhoso, né? Verdade. É. Que bom que a gente teve a oportunidade, né, de fazer essa dinâmica, de você experimentar todo esse universo aí do self-tone, não? Molhei o pezinho lá e voltarei depois, né? Que a gente combinou de desenvolver um pouquinho mais, houve essa paralisação e daqui a pouquinho as coisas se reacomodam de novo, né? Com Então, certeza, certeza. então, enquanto o pessoal vai entrando, né? Só para contextualizar, eu me lembrei de fazer assim esse convite, né? Porque a, a arrancada e as conversas todas têm a raiz, obviamente, no yoga, né? E, e o leque do yoga, em termos assim, de, de assuntos, né? Que podem ser aí desenvolvidos, burilados, ele é muito vasto. Mas no que diz respeito assim à voz, a primeira coisa que qualquer pessoa assim que pratica vai pensar em Om, vai pensar em mantra, né? Mantra. Man vem de manas, vem de mente, né? E o tra a ferramenta ou o aporte de sustentação a esse prefixo, né? Então, o mantra, ele tá ligado a isso. Tem essa conotação, assim, né? Na raiz do nome, que legitima o quê? É um instrumento, é um veículo, é um instrumento para a mente, né? Para ser algo mais, vamos dizer assim, ao mantrarmos, ao cantarmos, enfim, de autoexploração da mente, né? E aí, o quanto que isso tudo deve ser sinérgico, e aí eu queria escutar bastante, assim, que você tem muita experiência, muita profundidade, quanto que isso é sinérgico com o trabalho do self-tone, né? Tão rico. Mas se apresenta, eu não vou pegar aqui e ficar lendo papel, cola, não. Eu prefiro que você se apresente. A gente fez um chamadinho rápido ali, cantora lírica, mas vamos lá. Você sabe, Ana, a gente pode ficar conversando horas e horas sobre a ciência da yoga, né? É tão profunda. E assim, só de você começar a falar de man, entrar, aí começa a me vir um monte de. Falei, nossa, eu precisava viver uma semana grudada na Ana Lu pra gente poder experimentar milhares de coisas, né? Porque eu tenho uma experiência de yoga de mais de 20 anos, mas eu não sou instrutora de yoga, né? Então, e a minha experiência ficou no Hatha Yoga e fui para o Ashtanga, não cheguei nem a experimentar a Iyengar, né? De fato, me aprofundar. Mas aí eu tenho uma grande experiência com voz, né? Então o que acontece é isso, né? Meu nome é Thaís Vieira, eu sou nascida em Manaus, sou do meio da floresta amazônica e eu sou uma cabocla que dançava dança junina, festa junina, mas de repente se apaixonou por ópera.
Então, com 19 anos, eu saí de Manaus e fui investir toda a minha vida para cantar ópera. Eu queria cantar ópera e musical, eu queria teatro cantar. Então, essa é a minha grande partida, saída do Amazonas. Mas eu já fazia Hatha Yoga com 16 anos lá, né? Então, assim, já tinha uma busca, já tinha essa necessidade do corpo, do meu corpo se equilibrar com a mente e a conexão espiritual. Já existia essa necessidade, né? Uhum. E o que acontece? Depois disso tudo, eu sou formada em letras, então eu tenho uma larga experiência em língua e literatura portuguesa, principalmente dicção. Estudei 5 línguas, então eu tenho também experiência em diversas línguas estrangeiras. Fonética, fonologia, investi muito. Então essa coisa da voz, para mim foi uma busca, porque a minha voz, ela quando eu comecei a cantar, ela precisava ser desenvolvida para cumprir o objetivo que eu sonhava. Eu sonhava em cantar Tosca, Madame Butterfly. São obras complexas que nem uma menina de 20 anos é capaz de cantar, né? Ela precisa envelhecer para ter a voz suficiente ou trabalhar a voz de uma maneira adequada. E eu não tinha uma extensão vocal que pudesse, né, satisfazer os personagens que eram até adequados para mim naquela idade. Então eu tive que desenvolver minha voz, né? Eu cantava bossa nova, cantava rock and roll na época, e só que eu precisava ampliar esse leque. Então eu fui em busca de estudar. Eu sou uma pessoa que eu não descanso. Eu falo, estou satisfeita com o conhecimento. Não. Para mim, eu vou atrás de conhecimento, conhecimento. Então, nessa busca, eu tive a oportunidade de já aprender, já fazer o estudo, né? Depois da faculdade de letras, eu fiz mestrado em música, em canto. Fiz primeiro mestrado em etnomusicologia na Bahia, em que eu fui pesquisar e conhecer diversos cantos orientais, africanos. Eu fui, nossa, tudo o que você pode se imaginar. Eu amo a música do mundo, né? Ali me deu um entendimento da função também do canto, do mantra, da voz, dos batuques no candomblé, em que momento que essa voz tem que soar, qual o momento que a voz não deve soar. E durante todo esse período, eu sempre trabalhei como tradutora, falante, professora. Então, eu sempre fui comunicadora no meio do caminho, sempre foi muito natural para mim. Uhum. E a voz para comunicação também deve ser pensada. Como que você quer chegar no coração do seu interlocutor? Como que você quer vender seu produto? É no grito? É na paz? É no amor? Então, eu percebi que a voz ela tinha milhões de possibilidades e eu fui procurar desenvolver isso. Depois de tudo, enquanto isso tudo acontecia, eu cantava no Festival de Ópera do Amazonas. Eu já não morava lá. Eu morei na Bahia, morei em Belo Horizonte e aí vim para São Paulo. E eu acabo de terminar o meu doutorado em performance, em ópera, mas que foi através do desenvolvimento vocal através do self-tone. E o self-tone que eu passei a desenvolver em mim e nas pessoas, utilizando técnicas da yoga, do qigong e do aikido. Então, resumindo a minha vida, e no meio disso são 22 anos praticamente de carreira cantando. Butterfly, Tosca, eu cantei tudo que eu sonhei. Eu quero te dizer isso, eu consegui cantar Traviata, Butterfly, Tosca, todos os personagens que eu sonhei eu consegui. Ou seja, eu consegui atingir o meu objetivo com a minha voz. Mas foi um trabalho, né? Uma construção. Aí me ocorreram duas coisas da tua fala, Thaís. Uma, voltando um pouquinho ao convite que eu tive o enorme prazer, né, de estar com você naquele grupo há meses atrás, do Self-Tone. Porque havia na roda preliminar ali da conversa um diálogo assim, aquela coisa que acontece muitas vezes dentro de sala de yoga, que é do tipo assim, por que você está aqui? O que te trouxe aqui? É self-tone, não é pizza na varanda, né? É self-tone, tipo, qual é, né? Aí eu fui escutando aquelas pessoas super queridas que estavam lá, tinham
professora de direito que estava gravando videoaulas com calos e coisas, questões. Tinha uma outra que não gostava da própria voz, estava lá, ela tinha um alto preconceito, uma rechaça com a própria voz. Tinha o meu aporte, que até hoje ainda vou atrás, e você, companheirona, ainda vai me dar suportes e alavancas nisso, tenho certeza. Que o meu aporte ali do share, da partilha, foi uma coisa assim do calibre da voz com o meu coração. Então era uma coisa de fundo intuitivo, meio poesia, mas não é uma coisa assim de uma evanescência, que não é... Não, tem um pouco isso, que é um pouco um canal como eu funciono, muita subjetividade, muita poesia assim, muita metáfora, mas... O meu exercício e o pulo do gato para o meu crescimento é sempre trazer isso e ancorar no corpo, na terra, no pra valer, né? Por isso que o Self-Tone me chamou muita atenção, do pouquinho que deu ali a gente, em grupo, eu entender já qual é que é, né? Então isso é uma coisa que eu achei assim fantástico. Eu falei assim, isso aqui foi uma prática de yoga, do começo ao fim. Inclusive porque o começo... foi, assim, similar a variadas e variadas conduções de aula de yoga que eu já tomei, que eu já fiz, onde a gente cutuca com vara longa o aluno para falar, bicho, o que você está fazendo aqui? Né? E é uma pergunta bem, assim, ou que seja bem expandida, né? É uma pergunta muito vertical, na verdade, é muito na lata, né? O aluno sabe, muitos talvez não tenham ali muito... vamos dizer, até bem construído ou elaborado dentro, né? A coisa tá meio assim, meia bamba ainda na cachola, mas o porquê maior, às vezes, a gente não fala, né? Acho que as coisas mais importantes que a gente vive e tudo mais, nunca tem uma tradução muito literal, assim. Eu, pelo menos, procuro num pouco. Parece que perde a magia. E a outra coisa... Que você veio falando da construção, e aí eu fiquei curiosa, que é essa, eu fiquei muito curiosa. Quando você cumpriu essa jornada de disciplina, de coisas belas, né? De fazer, então, a Traviata, a Tosca, né? Você falou, e todo, né? Madame Butterfly, citou mais alguns. Então... E me deu, assim, quase uma inveja branca. Me explico. Vai. Me explico. Tipo assim, caraca, tudo que ela sonhava cantar, a bicha foi lá e fez, né? E eu tenho tanta coisa, assim, que eu ainda quero fazer, fui lá, mas não fiz. No sentido, sempre vai ter o depois, né? Mas o quanto que essa construção das metas através das peças, das óperas, se foi passeando e aí você cumpriu, vamos dizer assim, um volume grande de pacotão de sonhos que você tinha, talvez, né, na semente da adolescente lá. Então, esse pacote já foi. Quando você cumpriu um lote grande, o que muda? Muda na voz? Muda na vida? Muda? O que muda ou o que não muda? Fiquei curiosa. Quando eu falo que eu realizei, né, esses sonhos, o que acontece? Isso daí é o top, né? Então, eu tinha uma oitava, eu tinha 12 notas na minha voz quando eu comecei a cantar. 12 sons, 12 tons. Hoje eu tenho 4 vezes isso, né? Então, eu expandi a minha capacidade vocal, física e vocal. Mental, espiritual, tudo, né? É tudo junto, né, Ana? A gente sabe que é tudo junto, né? Mas eu quero dizer que eu fiz um desenvolvimento e que ampliou, flexibilizou, ficou elástica a minha voz com a possibilidade de eu cantar bossa nova, rock e ópera. É o top do top da música é ópera, porque você usa as suas extensões, assim, os limites, né? Então você vai ampliando os limites. Oi, André, entrou aí. Tem um monte de gente vindo. Essa é a minha boa drasta, lindona, entrou aí. Eu não sei se é ela ou se é a Gigi, que é a minha irmã. Mas o que eu quero dizer é assim, depois, cumpri tudo, relaxei. Não, eu expandi e manter, sustentar esse lugar é um novo desafio. Sustentar.
Porque depois que você chega no limite, assim, tô cantando Traviata super agudo, e tal, né? Agora volta. Como é que você continua fazendo bem bossa nova, né? Um velho calção de banho, um arco-íris no ar, no mar, sem deixar aquela persona da ópera influenciar isso. Como você continua cantando rock, então tem uma estética diferente. Então sustentar as estéticas é um desafio ainda. Mas eu tenho outros sonhos, eu quero cantar muitas outras coisas. Só que agora, não é que eu quero trabalhar com os meus limites, eu quero me conectar com o coração. Aí eu volto na tua primeira fala, que eu nunca vou esquecer que você falou isso lá no espaço que eu dei a oficina de self-tone, a primeira pincelada. A gente está tentando explicar e você está tentando verbalizar uma informação que a tua mente não consegue traduzir. Você tem vontade de transmitir com a tua voz a voz do teu coração. Isso. Que você já tem, o teu coração já tem a voz dele. Então ele já sabe, só que você tá falando, não, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer técnica? O que eu tenho? Você tá naquela busca, isso é bom, essa busca é boa. Só que assim, para chegar nessa voz, e aí que eu gosto assim, da paleta de músicas que eu tenho, né? Porque eu tenho um repertório tão grande, é tão lindo. E até agora eu tenho uma amiga que vai dar de presente um concerto no Dia dos Namorados pro namorado dela, e ela me contratou. E eu tava fazendo uma seleção. Vou fazer online, né? E aí eu tava fazendo uma seleção e eu falei, gente, é tanta música linda que eu conheço. É tanta música. Aí eu fiz uma playlist de tudo que eu tenho de karaokê das músicas para poder cantar para ela. Falei, escolhe. O que você quer? Sabe? Nem eu consigo escolher direito de tanta coisa bonita e que fala uma mensagem bonita. Então vamos lá. Essa voz, ela já existe, ela é sua e você vai saber qual é ela. Então, aí eu te falo, muito importante para o revelar, para o despertar, para você reconhecer o seu self-tone, é você saber o teu objetivo. Se o teu objetivo é cantar um repertório, vamos focar, escolhe uma música, vamos trabalhar aquele repertório e a tua música vai aparecer ali. A tua voz vai aparecer, o teu self-tone vai aparecer aqui. Mas na verdade, eu não gosto da minha voz, a demanda de outra pessoa. O som me incomoda, é um som masculinizado, é um som muito metálico, é um som muito agudo, é um som muito feminino, é muito angelical, é muito infantil. Então, como é? Qual é a comunicação? O que você quer comunicar? Qual é o seu público? Meu público são alunos de yoga. Como que a gente dá aula de yoga? Pode dar aula de yoga assim? Bora, levanta, agora faz assim. Não tem, né? Então, primeiro você tem que ter o teu objetivo. E aí você simplesmente se conecta a esse objetivo. E eu aprendi a fazer isso, ficou muito natural para mim. E eu acho que todo mundo pode aprender a fazer isso. Entendeu? Então, essa aqui é a questão. Eu tenho outros milhares de sonhos, de músicas, assim, por exemplo. Eu estava dando uma aula para uma aluna em Miami e eu mostrei para ela um dos duetos que eu mais amo no mundo e que eu tenho vontade de cantar, que é o dueto do Cavaleiro da Rosa, que é uma ópera em alemão, de Richard Strauss. E é feita por duas mulheres, mas é uma mulher travestida, uma mezzo-soprano vestida de homem. E tem um monte de coisas interessantes. E a música, a harmonia, a mensagem e a forma que a mensagem foi desenhada pelo compositor é uma coisa tão especial. Eu falei, gente, eu não vou morrer enquanto não cantar isso. Tem uma coisa assim, eu falei, preciso cantar isso em público, porque cantar sozinha no banheiro, cantar em casa é legal. Mas o legal é você falar assim, olha o que eu descobri e olha o que eu consigo fazer. Olha como eu me emociono. Aí você faz aquilo, e se aquilo toca uma pessoa, putz, aí você se conecta assim com o divino. Né? Lindo. Entendeu? Muito lindo, muito apaixonante, né? Essa coisa do som traz é uma coisa assim, um pouquinho do que você falou lá no começo, né? Aonde a voz ela deve ir ou soar e aonde ela não deve, né? Por isso que é altamente assim meditativo, né? No sentido onde ela não deve estar também relacionado aos espaços, às pausas, esse respiro, né? Porque
igualmente, não só na música, mas na fala e tudo mais, né? Você estava dando esse exemplo, assim, como leva de forma automática ou treinada ou, né, fácil o caminho, a depender de quem está ali do outro lado, ali do interlocutor, necessariamente precisa ter esses momentos, né, de mais De pausa. pausa. Ou Silêncios. não, né? Eu estou pensando assim, eu fico rindo, por exemplo, o Diogo, meu filho de 17, vai fazer 17 esse ano. O Diogo, Thaís, bicho, se eu vou conversar com ele, por exemplo, finge que ele acabou de sentar aí na minha frente, não é você, é o Diogo, né? Filho, vem cá. Olha, Diogo, hoje, nossa, eu estava pensando aqui, viu, filho? Tive umas reuniões hoje com a minha irmã. Se eu parou aí, sabe esse espaço de ir junto, construindo a conversa, assim, para um pique de adolescente, ele não aguenta, ele começa a ter alergia, entendeu? Então eu descobri que para eu falar com o Diogo tem que ser com os dois pés no acelerador, entendeu? E eu tenho que Aham. falar naquele timing adolescente, entendeu? Meio as palavras, uma atropelando a outra. E aí é muito engraçado, porque quando ele finalmente doa generosamente a escuta dele, quando eu entro nesse galope louco, aí é muito bacana, porque aí eu consigo, a partir daí, sem que ele perceba, coisa de mãe, né? Sem que ele Aham. perceba, eu consigo tirar, eu tô lá com dois pés no acelerador, daí eu tiro um pé, daqui a pouco eu tiro o outro, e daqui a pouco eu tô conseguindo conversar com ele, e ele tá conseguindo conversar comigo até tolerar aquilo que era intolerável no início da conversa, em termos da prosódia mesmo ali, do ritmo, do timbre, né? Então, tem essa autorregulação, tem um maravilhamento também, né? Por detrás, né? Nisso tudo. É muito bacana, né? Ó, Como a olha o que você está gente... falando, que o teu objetivo é se comunicar com seu filho, que ele receba uma mensagem que você quer passar para ele. Se você não se conecta com a forma que melhor vai atingi-lo, atingir a alma, o coração dele, se você não consegue entrar naquele nível energético, você não se comunica com ele. Você tocou num ponto, para mim, fundamental. Hoje, as pessoas acham que basta publicar uma comunicação, basta falar do seu jeito que está comunicado. Não. Se o teu interlocutor não compreende a tua mensagem, ou se ele compreende errado, então não houve comunicação. Foi em vão, foi perda de energia, de tempo e tal. Então, olha como é fundamental o autoconhecimento, né? Você conhecer a sua voz, porque a sua voz é seu corpo. Aí a gente volta lá na somatização. Não existe, não é a ponta do dedo da minha mão que canta, não é, sabe, o meu ombro, é o meu corpo inteiro. Se eu consigo conectar aquela voz de dentro, o teu self-tone, a voz que é mais adequado, o corpo inteiro tá inteiro, íntegro, e ele comunica, isso é o primeiro passo. Upa. Agora, para quem que eu vou comunicar? Você viu que essa voz, a voz da paz, da yoga, é muito difícil para acessar os nossos filhos, adolescentes e crianças. Eles não têm paciência. Eles estão num tempo, porque tem o timbre, tem o tom da voz, que você pode manter o timbre num tom mais agudo, mais doce. E tem também o tempo. Tem a dinâmica, né? O ritmo e o tempo, se ele é mais rápido ou se ele é mais lento. Até isso você precisa entender se o teu público, qual que é o tempo do teu público? Ele tem 1 minuto para pegar. São 7 bits por segundo que um cérebro assimila. Você quer falar com o cérebro dele? Quer falar com o coração? Quer falar com a alma? Com quem dele? Qual o campo energético que você quer se comunicar? Você precisa dar uma freada? Vem cá, né? Como que você dá essa freada? É tipo às vezes é dando um grito, né? Às vezes a gente que é mãe, desculpa, mas é.
né? A voz de comando, você tem que dar uma voz de comando. E o meu é o contrário. Se eu falo forte, falo alto, ele fica desesperado. Mãe, você falou muito forte, mãe, você gritou comigo, mãe. Precisa ver, é uma figura, uma doçura. Não sei se aos 14 anos vai continuar assim. Mas eu tenho que ter, assim, para falar com ele, eu tenho que chegar com calma, com a voz de paz da yoga. Eu tenho que ter uma conexão energética e de coração. Às vezes, não falar nada comunica mais do que falar. Muito legal isso que você tocou. Muito bom, muito bom. Fantástico, fantástico. E detalhando um pouquinho, assim, para quem está ouvindo agora ou vai ouvir depois, os trabalhos do Self-Tone você continua fazendo naquela margem de grupos com muitas pessoas ou só no mano a mano? Necessariamente tem que ser como é que fala? Com as pessoas, pode ser virtual, não dá para ser virtual. Um pouquinho só falando do trabalho em si mesmo. O trabalho do Self-Tone que eu desenvolvo é um trabalho muito individual. Porque eu tenho que, assim, eu sou uma facilitadora, eu vou facilitar a pessoa a reconhecer o self-tone. Para isso, eu preciso ouvir uma voz, ela precisa ouvir uma voz, a gente precisa ouvir a voz de um, que é a voz da pessoa que quer revelar esse self-tone, que quer se conectar com essa voz, com o objetivo dela. A voz para cantar, por exemplo, Maria Bethânia, né? Que era o que você também queria. Então, assim, a gente precisa de um silêncio, precisa desse espaço para vir essa única voz, que é o self-tone, é uma voz única, é um tom único. O que eu fiz lá naquele dia, em grupo? E funciona remotamente. Eu tenho feito via internet, sim, tá? Tenho trabalhado, sim. Aí, o que acontece? Quando a gente faz um trabalho em grupo, e como é que eu tenho trabalhado em grupo? Eu ainda não trabalhei em grupo, remotamente, mas me encomendaram sequências de exercícios, sequências e vídeos para um certo grupo feminino, foi lindo, um grupo coral feminino de vozes de moças mais velhas, bem mais velhas. E eu achei maravilhoso o desafio, que eu tive que adequar os exercícios todos àquela boa idade e ao repertório, que era popular, tudo. E a gente fez esse trabalho e eu utilizei parte das técnicas que você conheceu. Então, o que acontece? Quando a gente junta as pessoas, eu uso algumas estratégias para que a própria pessoa entre em conexão com a própria voz. E eu vi que ali foi um bom caminho. Ali, aí o que acontece? Tem um momento, você viu aquele momento que eu sentei no piano, e aí a gente começou a fazer o trabalho de vocalização. E aí eu usei aquela sequência de posturas do Aikido, de equilíbrio. Então, aquele momento é o momento ideal para pegar individualmente a pessoa. Tanto que, entendeu? Então, até naquele ponto, dá para fazer várias coisas em conjunto, sabe, Ana? Mas, a partir dali, precisa de um trabalho um pouquinho mais individualizado para mergulhar junto com aquela pessoa, no repertório, na voz. Eu vou, por exemplo, ali tinha uma voz masculina que era muito grave e muitas vozes femininas. Então, eu preciso ter é uma coisa distante dali na hora que eu vou. Canta assim, canta assado, pega esse tom. Fica muito individualizado. Porque para trabalhar uma voz masculina é diferente de trabalhar a tessitura da voz feminina. Então, aí começa a precisar de um aporte individual, entendeu? De uma abordagem individual. Mas até um certo ponto é possível. Eu me vejo... Dá para fazer uma primeira exploração mesmo, né? Eu me vejo, eu me sinto... eu vejo que isso é uma missão. Ana, é a missão do Self-Tone, né? Ai, desculpa. Eu me vejo fazendo esses trabalhos em grupos, mais do que individuais, né? Só que ali eu não vou, ali alguns vão conseguir talvez chegar ao objetivo deles e outros não. Então é isso aí. Eu não posso vender uma ideia, você vai encontrar seu self-tone. Não. Pode ser que no primeiro uma sessão você encontre, talvez na outra precise de mais 2, 3 sessões, não sei. É muito individual, mas eu posso sim fazer o trabalho conjunto, né, um trabalho em grupo, mostrando toda a sequência do trabalho que eu desenvolvi, né? Isso daí com certeza é possível.
Que mais? Perfeito, perfeito. E aí, nessa linha do que você comentou, né, de proposta de trabalho e tudo mais, depois queria me arriscar a convidar, mas aí eu estou pensando agora, comigo, com você, com quem estiver ouvindo ou vai ouvir depois, para tentar fazer um ensaio de uma... Eu gosto da palavra vivência, tá meio batido, né? Mas uma vivência de criar essa ideia de um duo, onde a gente poderia facilitar grupos de pessoas com esse repertório do yoga e do yoga, que você também já usa, junto com o Aikido e com o Qigong, para a voz. Para ir trazendo um pouquinho dessa, também que é super chavão, mas eu vou falar assim mesmo, que é essa leitura íntima para cada um, de escutar a voz interior, né? Aquela coisa do, né, escutar a minha própria voz, ou tantas frases que são sinônimos dessa, né? Que para a maioria das pessoas, ou lê aqui, lê acolá, sai falando à torta e à direito, mas tudo da boca para fora, né? Mas trazer isso como a chave para a autobusca mesmo, né? Porque é o papel de validar aquilo que é o nosso processo intuitivo, o quanto que a gente tem de calibre interno e de coragem mesmo, de olhar para si, né? Para dentro de uma forma assim mais vertical, né? Acho que vem um pouco daí. Depois a gente pode Você trocar. tocou um excelente assunto. Duas coisas. Eu dou aula na Universidade Federal de Juiz de Fora, dou aula de ópera desde 2009. Então, eu sou uma professora de ópera, sou uma professora de canto, né? Então, o meu objetivo é preparar os atletas da ópera, do musical Paul. É legal, ótimo. Só que esse caminho, esse chamado do self-tone, e eu falo que o que você acabou de falar é o efeito colateral. Então eu falo assim, meu objetivo no doutorado era buscar um vocione, um vozeirão, vocione italiano, né? Inclusive está no meu título, na tese, em busca do vocione, né? Mas o meu caminho foi o contrário das escolas de canto tradicionais, onde as escolas de canto, isso eu queria muito falar aqui, olha, eles trabalham com a equalização, equalizar, deixar igual todos os tons da voz de uma pessoa. Desenvolve, elástico, pá, trabalha, mas deixa igual a um som ideal, um som imaginário. E o meu caminho foi diferente. Eu falo, não, peraí. Mas a minha voz, ela tem um tom especial. Aquela nota, ela tem uma qualidade diferenciada. E por que eu não posso fazer o contrário? Pegar toda a minha voz e começar a trabalhar para que toda ela tenha aquela qualidade, aquele brilho, com todos os tons, a luz e a sombra. Para mim, só de falar eu me arrepio, porque é colocar, é revelar, é tirar os véus, né, do seu verdadeiro eu, do seu ser, que te torna singular, te torna único e não equalizado com o mercado. E o efeito colateral disso, qual que é? É você ter um encontro consigo mesmo. É uma possibilidade de você se despertar, de você se iluminar. Por isso que pessoas de todas as áreas têm me procurado. Mas como é que esse self-tone? O que tem esse self-tone? Esse self-tone é porque as pessoas sabem que eles têm uma coisa muito singular. É o polegar, essa impressão única, né? Isso, então, isso que eu falo. Então, por exemplo, o dia que a gente for trabalhar o teu self-tone pessoalmente, eu e você, eu não vou fazer um trabalhinho, eu vou pegar com você todo o teu trabalho de yoga e a gente vai trabalhar junto, porque você já sabe se alinhar e se conectar. E aí eu venho com o que eu puder trazer, com todos os aportes que você não tem ainda consciência, né? Que é musical, fonético, dicção, toda aquela parte que você
não é teu objetivo na vida, não precisa estudar, fazer mais de 10 faculdades para isso, não precisa. Então, o meu trabalho de self-tone, de desenvolvimento revelado self-tone contigo vai ser completamente de uma pessoa que nunca fez yoga na vida. Não é verdade? Então, você fica o quê? Meia hora de cabeça para baixo. Eu não vou trabalhar da mesma forma com você, com outra pessoa. Nosso trabalho vai ser um outro trabalho. E eu acho que a gente juntas pode enriquecer, alimentar esse processo do revelado self-tone com a tua experiência e com o teu grupo de pessoas, grupo de seguidores da yoga, que você dá aula, que você ministra, teus instrutores. Então, o grupo de vocês, com certeza, tem que ser uma aula diferenciada, não pode ser igual pessoas que não têm atividade nenhuma física. Então, e isso me deixa desafiada, me deixa ansiosa, assim, animada. Eu falei, opa, o trabalho com eles vai ser diferente, vamos ver como vai. E eu não tenho medo, porque eu não vou mostrar nada para vocês vão se permitir revelar. Né? Eu vou facilitar, um certo ponto eu vou facilitar esse trabalho. Faz assim, tenta assado, não sei o quê. E às vezes eu vou mudar, você vai ver, se você acompanhar mais as minhas aulas, você vai ver assim que é aula completamente diferente da outra, não existe uma linearidade. Tem uma tentativa, mas eu tenho minha sequência, mas na hora que eu chego lá, medito, me conecto, falei, não, ó, tá pedindo isso. Se eu não ouvir a minha intuição, eu não tô no trabalho, na missão. A gente tá numa missão de vida, né, Ana? A gente não tá aqui à toa. Sim. A gente tá numa jornada conectada com a fonte, né? É isso. Por isso que eu vejo tanta, assim, ressonância, talvez, e sobretudo em relação a esse aspecto. O que tem o self-tone, ou a forma como você conduz os trabalhos e a forma como eu vejo o meu, e foi interessante porque foi algo que eu nem achava que estava indo nesse caminho, mas aí o feedback dos alunos e de quem está junto, né, acaba sendo esse, que é fazer com que cada um realmente sinta qual é o seu gênio, qual é o seu dom, no que ele é único, ou único em vários dons e talentos também, ou, né, mas sem muito cerceamento, sem muita coisa, né, porque tudo luz e sombra. O yoga, como qualquer outra prática e disciplina e tudo mais, tem os seus sombras, né? Aí quando você carrega muito pesado também... É meu filho, desculpa. Passando, jogando beijinho. Tudo que carrega muito pesado em cima do que seja, vamos dizer, querer conquistar determinado asana ou postura, né? O quanto que às vezes eu vejo... tem gente que começa... Vai se perdendo um pouco no caminho. Fica a forma pela forma, fica a meta pela meta, de botar o nariz no tornozelo, ou botar o joelho atrás do pescoço, ou enfim. E em geral, e não raro, e por muitas vezes, é onde aparecem as lesões, né? Porque o corpo, graças a Deus, é de uma sabedoria infinita, né? Porque as lesões, seja na prática de yoga, na vida, ou mesmo um acidente, acontece quando? Quando a gente não estava ali, né? A gente não estava ali. Por que a gente dá uma topada no meio sei lá, da banqueta ali no meio do caminho, enfim, né? Porque a gente não estava ali, né? Pelo menos não com a plenitude, né? Que deveria. Então, é esse tipo de história, né? Onde eu acho que esse blend pode dar um bom auxílio. Enfim, estou pensando algo. O julgamento, não, tá falando super sério. O julgamento, ele limita. Primeiro porque o julgamento ele vem no nível da mente. E a mente é limitante. A nossa mente, ela só consegue assimilar ou ver ou perceber o que ela consegue rotular, o que ela nomeia, né? E eu sei exatamente o que você está falando sobre posturas, né? Eu fui muito dessa de yoga. Eu preciso fazer uma inversa. Aí ficava 10 anos treinando e tal. Enquanto eu me apegava ao resultado, né? O apego, né? Que é completamente não yoga, né? O apego. E tudo bem, porque o Tai Sabaki no Aikido, né? Tai Sabaki é o movimento físico.
A gente não pode ignorar, é um dos caminhos. O corpo, olha só como a minha voz muda. O corpo é um dos caminhos para a iluminação. Então, o caminho de você trabalhar o corpo, né, a busca aquele pranayama, aquela asana, não é chegar naquela perfeição. O caminho é o do, né, o Budô. O do já é o suficiente. Então, a gente tem que. E eu convido quando as pessoas fazem o trabalho vocal comigo, né? Qual é o seu objetivo? Eu gosto da pessoa dizer o objetivo, porque a gente vai numa direção. Mas às vezes a direção muda totalmente, porque ele descobre outra coisa no meio do caminho. E tudo bem mudar a direção. Não precisa se apegar àquele asana, né? Eu sei lá quantos anos que eu tô tentando, no Kakasana, Bakasana, tentando Bakasana, outros asanas que eu ainda não domino completamente. Porque eu sei que é mais do que uma coisa física, é energética, é muito espiritual. Então essa coisa do Tai Sabaki, de você fazer um movimento físico no automático, a gente já conhece, porque isso é sua mente que conhece, nossa mente sabe fazer isso bem, que é não estar conectado com os três tantiens, né? Tá só, a mente às vezes até se desconecta. Mas quando você está com o seu chakra base, né, com todas as suas vísceras, seu coração e também sua mente e espírito conectado, não tem como você sofrer um acidente, né? E aí, voltando ao que você falou no começo, né, e o silêncio e a pausa. Então, a gente precisa do silêncio, da pausa, para ouvir. Eu não consigo te ouvir se eu estiver falando junto. Se eu estiver fazendo outra coisa, eu também não consigo te ouvir. Então, o self-tone, o caminho para esse self-tone, ele convida a você se conectar, se alinhar, se integrar, ficar íntegro, inteiro. E ali você consegue ouvir a voz que você precisa, que você busca. Uma voz que você tem, que está dentro de você, só que você se esqueceu. Ou se esqueceu do caminho como acessar, né? É isso. Maravilhoso. Gostoso, né? E Vou esse marcar caminho. contigo. Vamos. E eu acho assim, que eu não sei quando a gente. Não sei quando que a gente vai voltar às atividades coletivas, né? Pessoalmente. Ontem o dojo de Aikido que eu pratico fechou fisicamente. Então, os nossos trabalhos vão ser remotamente, via Zoom, via internet, né? E a gente vai. Só que o Aikido não fechou. O Aikido na egrégora, né, que existe do pensamento do ahimsa, né, da não violência, ele continua mais forte do que nunca. Né? Então, por que o espaço físico fechou? Né? O proprietário não quis negociar, ele foi inflexível. Não quis negociar, né? No momento em que vários alunos nem têm condição de pagar, nesse momento, que estão sem nenhum trabalho, né? Ele não quis entrar numa conversa, ele não quis ouvir. Olha que interessante. O que aconteceu? Agora foi. Acabou um contrato, né? Eles vão sair de lá, o sensei já saiu, e ele não sei se ele vai conseguir alugar para um outro grupo de coisas coletivas, quando que vai conseguir voltar? Então, olha que interessante, né? Olha essa perda, né? Ele não quis ouvir, fecha-se uma porta. Então, é muito importante a gente abrir essa porta para a gente ouvir primeiro dentro. O que eu preciso? O que eu quero? Ah, eu quero isso. Como que eu posso me disponibilizar para que isso aconteça? Ah, eu quero quero cantar tal música. Ah, então vamos fazer assim, assim, assado. Ver se funciona para você. Vamos ver. O que você sente? Como você sente? E essa conversa é interna e a gente, né, eu posso ir facilitando, mas eu acho que todo mundo já sabe fazer isso. Em algum momento teve que fazer. Só que algumas pessoas já se esqueceram. E a gente a gente tá aqui para lembrar, né? De alguma forma. O tempo todo. Maravilhoso, maravilhoso. Tem muita gente aí, tem gente de Manaus, tem gente de Santos, tem cantores, tem a minha professora acho que da quarta série, da de Manaus, que tá aqui, entrou. Ai, pessoal, gente maravilhosa, tem Keila Fuki, que é uma pessoa que também está na jornada, no caminho de conexão, e ela trabalha com a dança, né, gente? Minha parceira, a gente tem um trabalho juntas aí.
sobre a Butterfly. Lindo, lindo, lindo. É isso. Tem mais alguma pergunta aí? Não, amada, eu vou deixar só mais evidente assim depois, porque tem muita gente que escuta depois, que acho que o seu contato mais fácil é o Instagram, é telefone, que a Olha, gente vai indicar? tem meu Instagram, Tá, tem o meu site, thaisvieira.com.br, que tem lá perfeito. várias coisas, né? Mas no Instagram pode mandar um direct, que tá Uhum. mais fácil ultimamente. Mas eu tenho um e-mail, quem precisar, é yourselftone, tá em inglês. Yourselftone. Olha, a Rosângela é fã. Aliás, eu nem falei nada do Fantasma da Ópera. Quero dizer que o Fantasma da Ópera foi um grande foi um grande caminho para o meu autoconhecimento e para todos esses desenvolvimentos e estudos relacionados ao self-tone. Foi lá dentro, durante 19 meses, que eu fiz muito teste de muitos asanas, práticas, posturas, pranayamas. Foi lá dentro. E Rosângela é uma das fãs que me segue, que está sempre em todos os meus eventos e tal, online, está presente ali. Quem mais? Tem Luciane Duarte, de Brasília, um monte de gente. Então, o Fantasma da Ópera foi um caminho muito especial para isso, né? Então, quem quiser pode falar comigo pelo direct, yourselftone@gmail.com, e pode mandar perguntas também, que a gente vai fazendo mini vídeos, né? Rosângela, querida. Quem mais está aqui? Gostei da live. Tem um monte de gente aí, você tá vendo aí. Lindo, lindo, lindo. Ai, Thaís, que bom, sempre bom te ver, te ouvir, te escutar. Deu saudade, vamos nos conectar então, em breve. Você tá aqui em São Paulo? Então, tô em São Paulo, trancadinha. Imagino. Eu transito, né? Eu pulo para casa da minha irmã e ela para minha casa, somos vizinhos, né? Mas a gente tá nessa reclusão total. Mas muito trabalho, a gente pega muito trânsito, da cozinha para lavanderia, da lavanderia para o quarto. É uma gincana. É uma gincana. Adorei, É uma gincana. adorei, adorei. Não, mas trabalho para vocês que não falta, né? Imagina como vocês estão. Imagina, imagina. Mas lembra de cantar, porque o né? O mantra, né? É um dos healing sounds, né? Os sons de cura, que você já sabe todos. Então, tudo fazer com né? É muito, muito bom, vai liberando toda essa tristeza. Muito bom. Coração. Adorei. Eu nunca vou esquecer dessa sua demanda aí. Voz do coração. Tamo juntas. Mua. Beijo, amada. Fica bem. Beijo, querida. Obrigada. Namastê, querida. Tchau, tchau.